Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você um pouquinho a respeito da prova de português da Unicamp 2021. Acompanhe comigo a correção das questões. Vamos lá, começa aqui. Vamos pegar o primeiro texto, né? Nós tínhamos aí um texto do Todorov, né? Dizendo o seguinte: é também preciso que nos questionamentos sobre a finalidade última das obras que julgamos dignas de serem estudadas, em regra geral, o leitor não profissional, tanto hoje quanto ontem, lê essas obras para encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência. Ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha. Essa parte final do Todorov, a gente vai precisar dela. Note que ele fala assim: lê essas obras para encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça a sua existência. Ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo. Então você vai compreender o próximo e vai compreender a si mesmo, tá? E logo depois, o texto 2 é um trechinho de Fórmula Mágica do Racionais, né? Dá uma lidinha aí. Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui? Mas aí, minha área é tudo o que eu tenho. A minha vida é aqui e eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou. Não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Eu gosto de onde eu tô e de onde eu vim. O ensinamento da favela foi muito bom para mim. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olhe assim, sou igual a você. Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho. Entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Bom, repare que ele fala, ele está se dirigindo, né, a uma pessoa na parte final, ele diz assim: não me olhe assim, eu sou igual a você. Então a gente pensar lá no Todorov, né, que o Todorov diz que o homem compreende a ele mesmo, compreende o mundo e compreende o próximo. Né? E é justamente o que a gente tem aqui, ó. Não me olhe assim, sou igual a você. Ele está tentando fazer o outro compreender que há uma igualdade aqui. E o convite, né? Entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Então ele convoca o interlocutor dele, aqui nesse caso, a percorrer o caminho do rap, né? O trilho, né, é o rap, né? E aí você encontraria a fórmula da paz, como diz o título, né? Fórmula mágica da paz. Dá uma olhadinha comigo nas questões. A letra A pede: identifique nos versos transcritos acima uma expressão que se opõe ao título da canção e uma outra que o confirma. Explique o título da canção considerando o último verso. Bom, repare que ele está pedindo 3 coisas no item A, tá bom? Qual é a primeira coisa que ele pede? Uma expressão que se oponha ao título. Qual é o título? Fórmula mágica da paz. Logo no primeiro verso ele diz assim: essa porra é um campo minado. Ora, se é um campo minado, não é paz, é guerra. Tá? Então, campo minado, expressão que se opõe à paz. Ainda no item A, ele pede para você uma outra expressão que confirme o título. Não é? Eu acho que o melhor aqui seria o não me olhe assim, eu sou igual a você. E dessa maneira, o que ele está fazendo? Ele está propondo justamente a paz. Né? E isso você pode encaixar com descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho. Quer dizer, descansar o gatilho é não atirar. Ora, se eu não atiro, é paz. Tá certo? Perfeito? Agora, ainda no item A, ele pede outra coisinha. Explique o título da canção considerando o último verso. E aquilo que eu falei para vocês, né? Entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Então, o caminho para você encontrar a paz, né? Ou a fórmula mágica da paz, melhor dizendo, estaria no rap. Então ele está convidando, né, o interlocutor, a pessoa com quem ele fala, para percorrer o caminho da paz. E o caminho da paz está no trilho. Quem compõe o trilho é o rap. Tudo bem? Perfeito? Vou para frente aqui, só para você ver. Aí a gente tem a resolução, né, bem detalhada, tá, com as opções que eu acabei de dar para vocês como respostas. Né? Campo minado se opõe à mágica da paz, né? O não me olhe assim, descanse seu gatilho, né? se opondo à ideia, aliás, mantendo a ideia de paz, né? Porque o campo minado se opõe à paz. Então, primeiro, oposição, campo minado. Segundo,
que tem a consonância com o título, né? Descanse seu gatilho, não me olhe assim. E depois ali explicar o título como eu já me referi a ele 2 vezes. Tudo bem? Esse é o item A. Vamos voltar? Vamos ver o item B? Item B pede o seguinte: com base no trecho de Todorov e no excerto da canção, formule 2 argumentos, um ético e um estético, que justifiquem o estudo do rap. Né? Bom, um ético, né, que a gente pode perceber pela própria canção do Racionais, deixa eu colocar aqui o gabarito para vocês, né? Argumento ético seria a proposta de se eliminar a violência na periferia. Por isso, a gente tem lá, descanse o seu gatilho. Então, se você descansa o gatilho, você busca a paz, né? Você busca o bem e até mesmo a solidariedade. O aspecto estético, né? A gente tem que pegar uns traços estéticos do rap. Né? Então, você tem a questão do ritmo, né? Aliás, rap é ritmo e poesia. Né? Então, tem a questão do ritmo, então a melodia vai ser importante, as rimas que são empregadas, justamente para dar o ritmo, né, ao processo do rap, né? O uso de aliterações, né, aliteração, repetição do som consonantal, tá bom? As metáforas que estão também sendo empregadas e, assim, para a gente concluir, um exemplo aí de metonímia. O exemplo de metonímia é só um a mais, a gente coloca várias opções aqui para ver se você, pelo menos, colocou uma delas e acertou a sua resposta, tá? Então, a expressividade do rap está no ritmo e na poesia. Ritmo, uso de rimas e figuras sonoras, no caso aí a aliteração. Poesia, as metáforas e a metonímia. Tudo bem? Perfeito? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 traz para a gente um texto, aliás, uma explicaçãozinha do que é peroração. Peroração ou epílogo, né? O que é peroração? É o fim, tá certo? É o desfecho de um texto, tá? Epílogo é fim, parte final. Peroração é fim, tudo bem? Depois a gente tem um outro texto, né, extraído do Sermão da Quarta-feira de Cinza, do padre Antônio Vieira. E repare que o Vieira faz aqui, ele fala com os mortos, né? Ele fala assim: mortos, mortos, desenganai estes vivos. Dizei-nos que pensamentos e que sentimentos foram os vossos quando entrastes e saístes pelas portas da morte. Então ele pede para os mortos dizerem para os vivos o que eles têm que pensar quando eles estão ali na porta, depois da morte, tem que passar a porta. Então, para fazer a travessia, né, desse mundo terreno para o mundo divino, né, o que eles têm que pensar. Tá? Agora, não adianta fazer o pensamento só no momento da travessia, você tem que pensar nisso antes, que é justamente o que o Vieira propõe nas 3 versões do Sermão da Quarta-feira. Você tem que se preparar para a morte. Então, como é que você se prepara para a morte? Por exemplo, se libertando das vaidades terrenas, tá bom? Se libertando dos aspectos materiais, né? Então, não adianta você ter o pensamento assim: oh, meu Deus, só lá, morri, tá? Tô à beira da porta, e vou entrar. Ah, meu Deus, eu me arrependo, eu não dou valor à materialidade, eu não sou vaidoso. Não, tem que pensar nisso antes, tá legal? E aí a questão número 2, o item A, pede o seguinte: identifique e explique as 2 estratégias retóricas utilizadas por Vieira ao encaminhar-se para a conclusão do sermão de 1672. Bom, estratégias retóricas, né? Então, primeiro você pode perceber que ele dialoga com os mortos, para que os mortos, de uma certa forma, falem com os vivos, desenganando os vivos, primeiro, de terem a ideia de voltarem à vida, tá bom? Não adianta, se morreu, é daqui para frente que você vai, né? E também os mortos dizerem, né, quais os pensamentos, como diz o texto, né, quais os pensamentos e sentimentos foram desses mortos quando eles entraram e quando eles passaram pela porta da morte. Na verdade, devem ser pensamentos semelhantes, né, daquelas pessoas que vão fazer a travessia. E ele pede para a gente, no item A, né, 2 estratégias. Então, uma estratégia retórica é esse diálogo, né? E uma outra estratégia de retórica é o uso, né, que ele faz de algumas figuras. Por exemplo, ele usa apóstrofe, né, mortos, mortos, né, está chamando. Isso a gente chama de apóstrofe nas figuras de linguagem ou vocativo, se a gente pensar na gramática. Né? Ele se vale também de anáforas. Lembre que anáfora, repetição da mesma expressão ou da mesma palavra no início, do início do que você tiver. Então, se você observar, né, o Vieira usa bastante nem, ó, nem parar, nem fugir, nem dilatar, nem. Vou colocar aqui o gabarito para você acompanhar, tá bom? Um outro recurso que o Vieira está empregando aqui
são as interjeições. Ó, que passo tão estreito. Ó, que momento tão terrível. Ó, que transe. Ó. É interjeição e é anáfora também, né? Se você reparar, ele está repetindo ó no início das orações, tá bom? Então, tem o uso de interjeição, mas anafórico. E a gente pode pensar aqui também no, que eu acho que é muito, o principal é o uso do imperativo, né? Ele está usando o imperativo, né? Desenganai, dizei, tá? É praticamente uma ordem, ele é a forma verbal imperativa, tá bom? E o jogo de oposições, que é uma característica típica do movimento barroco, né? Logo no comecinho do sermão, Vieira escreve, quando entrastes e saístes, tá? Entrar e sair, tá bom? Ok. Vamos ao item B. No item B ele pede, com que sentimentos o pregador busca sensibilizar os ouvintes? Que ação procura estimular nos cristãos? Bom, são duas perguntas, tá? Então vamos responder a primeira. Qual é o sentimento que o pregador busca sensibilizar nos ouvintes? É o medo, tá bom? É a partir do medo que ele vai tentar mostrar para os ouvintes, por meio do sermão, que eles devem ter um comportamento durante a vida diferente daquele que eles vêm tendo, dando valor àquilo que é, de acordo com a mentalidade do Vieira, uma inutilidade, tá? Agora, o item B ele pede que a ação procura estimular nos cristãos. É que os cristãos se desapeguem das vaidades e da materialidade da vida. Tá legal? Perfeito? Aí você tem uma resposta bem completinha, com todas as opções que você pode colocar na sua resposta oficial, tá bom? Então assim, se você se libertar da vaidade, se você se libertar da ganância, se você se libertar da materialidade, você alcança a salvação. Perfeito? Tá bom? Vamos para a questão número 3. Bom, na terceira questão nós temos um texto do Antoine Compagnon, né? É uma parte, um teórico da literatura, e ele fala, a literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio de preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo. Tá? Essa parte é importante para a gente. Porque logo depois você tem um trechinho da Júlia Lopes, do romance A Falência, né, que era a leitura obrigatória. O Racionais também era leitura obrigatória e o Vieira, o Sermão da Quarta-feira de Cinza, nas suas 3 versões, também leitura obrigatória para esse vestibular da Unicamp. Dá uma olhadinha no trechinho da Júlia Lopes de Almeida. E tudo dela repugnava a Ruth. A estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro. Mas percebera que também ali havia uma alma e sofrimento. E então, com lágrimas nos olhos, perguntava a Deus, ao grande Pai misericordioso, por que a criara, a ela, tão branca, tão bonita, e fizera com o mesmo sopro aquela carne de trevas, aquele corpo feio da Sancha imunda, que reparasse aquela injustiça tremenda e alegrasse em felicidade perfeita o coração da negra. Sim, o coração dela deve ser da mesma cor que o meu, cismava a Ruth. Então, Ruth está se referindo aqui a Sancha é uma ex-escrava, né? Ficou bem evidente para a gente que ela é uma ex-escrava, mesmo que você não tivesse grande conhecimento do livro, dá para você notar a referência aqui a Sancha ser negra, né? Você tem claramente, né, essa ideia quando ele coloca para a gente que ela tem traços, né, negros, mas não é só esse problema. O problema é que a Ruth ela é apresentada aqui como uma mulher, né, que tem características como estupidez, humildade, cor, forma e cheiro, né, são traços negativos. De acordo com a Ruth, a Sancha teria esses traços, né? Na verdade, a Sancha que é estúpida, que é humilde, que é de cor, né, que tem a forma e o cheiro, que são repugnantes, tá bom? Mas mesmo assim, a Ruth acha que a Sancha tem uma alma, né, e deve ter alguma coisa, não, que seja semelhante a mim. No caso é o coração. Vamos nos lembrar que o livro, ele foca aqui a questão do preconceito racial, né? A Ruth é a ex-escrava que sofre o preconceito claramente, né? Tanto que ela é considerada repugnante, né, pela Sancha, embora a Sancha faça uma reflexão depois, no fim, de que o coração dela devia ser da mesma cor. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha no item A.
Identifique duas palavras do texto de A Falência que marcam a tensão entre matéria e espírito. Explique como essa tensão é vivida pela personagem. Então, as duas palavras que dão a ideia de matéria e espírito seria matéria, o corpo, e espírito, a alma. Só tem que tomar um pouco de cuidado. Alma vem no texto antes de corpo, tá? A alma está na segunda linha, né? E o corpo estaria na terceira linha da sua prova, né? Pensando na disposição da sua prova. Então seriam as duas palavras que dão essa ideia de oposição. Bom, e aí ele pede, explique como essa tensão é vivida pela personagem. Qual é a grande tensão? Ruth, branca, Ruth, bonita, ela não é branca, ela é tão branca, ela é tão bonita, quer dizer, ela é muito mais bonita que o padrão, tá? Ela é muito mais branca, né, até mesmo do que o padrão, e em relação a Sancha, ela é realmente muito branca, tá? E, justamente, é a partir desse jogo de oposições, né, que a gente tem a referência à ideia de Ruth, uma ex-escrava, mesmo vivendo num tempo, né, que, obrigatoriamente, a abolição se faz, o Brasil vive a República, mas, assim, são situações políticas, são situações que não se resolvem imediatamente, né? A abolição dos escravos ela foi proclamada, a princesa Isabel assinou a abolição dos escravos, mas não foi no dia seguinte que toda a visão preconceituosa em relação aos escravos se desfez. Se a gente pensar que, infelizmente, até hoje nós temos pessoas que têm pensamentos como este que está exposto aqui no livro, e ele está exposto no livro para quê? Justamente para despertar, né, fazer um alerta em relação ao preconceito, que na época era muitíssimo forte, mas que hoje a Unicamp colocou, né, na prova esse trechinho justamente para destacar que hoje ainda há fortemente o preconceito, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na resposta aqui, né? O núcleo da tensão entre matéria e espírito aparece com as palavras corpo e alma, tá? Corpo é matéria, alma é o espírito, né? E as relações aqui com relação à escravidão e à discriminação cruel que se fazia ou se faz ainda, repito, infelizmente, em relação aos negros, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na letra B? Letra B pede, relacione as duas últimas linhas, nada disso, relacione as duas últimas frases da passagem do romance com as reflexões de Compagnon, considerando as condições de trabalho da sociedade brasileira do final do século XIX. Vamos voltar lá no Compagnon? Vamos lá? Vou voltar. Acompanha comigo. Vamos voltar no texto do Compagnon. Olha só o que ele diz. A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio de preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós, no espaço e no tempo. Então, para que serve a literatura? Serve para ser lida e estudada e oferecer um meio de quê? De transmitir, preservar experiências, tá bom? Que estão distantes de nós, mas que de uma certa maneira a gente ainda aplica aos nossos tempos, aos nossos dias. E aí é a questão justamente do preconceito. Vamos dar uma olhadinha no item B. Relacione, portanto, as duas últimas frases da passagem do romance com as reflexões de Compagnon, considerando as condições de trabalho na sociedade brasileira ao final do século XIX. Qual era a realidade brasileira no final do século XIX? Vamos pegar aqui o gabarito da B. Né? Você tem a abolição da escravatura, tá? Os reflexos da abolição, você tem a proclamação da República, né? Os reflexos da proclamação da República, mas principalmente a abolição. A abolição traria, né, a possibilidade de respeito, traria a possibilidade de nós aprendermos alguma coisa e mudarmos o comportamento. Né? É claro que entre a realidade e a teoria há uma grande distância, né? Na teoria, a abolição liberta e iguala todos os escravos, pensando-se na relação deles com os brancos. Na teoria é isso. Na prática, não é isso que acontece. Tá certo? Tudo bem? Beleza? Vamos para a questão... Peraí, deixa eu pegar aqui. Aí a gente tem o gabarito, né? Vamos lá. Agora para a questão número 4. Tá? Na questão número 4, a gente tem aí uma imagem, né? Em que nós temos a Regina Casé com a filha dela, né, a Benedita, e abaixo dessa imagem nós temos o verbete capacitismo, substantivo masculino, termo usado para descrever
A discriminação é a opressão contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas. E logo depois, você tem um texto, né, da Regina Casé, né, foi uma fala da Regina Casé, em que, aliás, foi publicado no Instagram, em que ela fala assim: essa aqui é a Benedita, minha filha. Ela tem uma perda auditiva severa. Ela teve essa perda quando era muito bebezinha, desde então eu vi que as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar com ela. Ficam agoniadas quando percebem que ela não escuta ou que usa aparelho. Então nós duas resolvemos ajudar um pouquinho, com nossa experiência nessa comunicação, com situações do dia a dia. Por exemplo, não dá para falar de costas para a pessoa, porque muitas vezes ela depende da leitura labial para entender. Outro exemplo, não precisa gritar, porque volume alto ou baixo é uma coisa completamente diferente de frequência, agudo ou grave. Outra coisa que acontece direto, em vez de falarem com a pessoa surda, perguntam para a pessoa que está do lado. E para terminar, é uma loucura quando alguém fala: nossa, mas ela é tão linda. Ninguém diz que ela é surda. Procure saber o que é capacitismo e daqui para frente seja anticapacitista. Ela é linda e é surda. Tudo bem? E é realmente aquela coisa do... é quase que uma noção de compensação invertida, que, nossa, ela é linda, mas é surda. Tá? Então a Regina Casé pede para você inverter. Ela é linda e surda. Né? Vamos dar uma olhadinha nas questões? O item A pede: considerando as noções de capacitismo e anticapacitismo, explique o uso de mas e de e nas frases: nossa, mas ela é tão linda e ela é linda e surda. Bom, quando você tem o mas, né, no nossa, mas ela é tão linda, esse mas é a conjunção adversativa, né? E, evidentemente, a ideia que a gente tem aqui se é surda, não pode ser linda. Se é linda, não pode ser surda. Tá legal? Então você tem essa ideia realmente do jogo aí de contrários, né? Nossa, ela é linda, mas é surda. Quer dizer, se é linda, não pode ser surda. Ou, se é surda, não pode ser linda. Então aqui você tem justamente essa ideia, né, do capacitismo. Né? O que é capacitismo? Termo usado para descrever discriminação. Tá bom? Então o mas aqui, adversativo, ele está funcionando para reforçar a discriminação. Perfeito? Dá uma olhadinha comigo aqui no gabarito, né, da letra A, falando sobre justamente esse mas que reforça nesse emprego a discriminação. Tudo bem? Mas a questão, o item A, ele pede para você avaliar também o E. Olha, o E é outro sentido. Né? Repare, ela é linda e surda. O E agora aí é uma conjunção aditiva. Então, eu tenho duas qualidades, né, duas prendas atribuídas a Benedita aqui nesse caso. Né? Ela é linda e também é surda. Então, estamos somando características, né? E aí você teria o propósito anticapacitista. Tá bom? Ok? Vamos ao item B? Vamos voltar na questão? O item B pede o seguinte: apontando as dificuldades de comunicação com uma pessoa surda, Regina Casé observa que uma situação frequente é o interlocutor dirigir-se a quem está ao lado da pessoa. Nesse caso, trata-se de uma atitude capacitista ou anticapacitista. Gente, é discriminação de novo. Tá? Então eu tenho uma pessoa surda aqui do meu lado, tá? E vamos supor, o pai dessa pessoa aqui do lado. Então, ao invés de eu falar com a pessoa surda de frente, para que ela possa fazer a leitura labial, não. Eu deixo a pessoa aqui e falo assim: olha, ela está triste? Bom, vira a pessoa: se você está triste, porque na hora que você pergunta para outra, ela está triste, você está ignorando, né, a pessoa que está ali ao lado. Né? Então seria discriminação, porque a pessoa que fala, vamos pegar aqui o gabarito, a pessoa que fala estaria excluindo do diálogo o indivíduo surdo. Tá legal? Ok? Falando com quem está do lado dele e não com ele. Certo? Beleza? Quinta questão. Vamos lá? Na quinta questão nós temos um texto falando sobre o dilema das redes 2020. Aborda um dilema comum em documentários desse tipo. Sem dúvida, importante a denúncia vinda dos empresários desse setor que lucraram muito com a criação de empresas digitais que monopolizam as redes. Tá bom? E logo depois a gente tem uma charge, né? Nós temos aí um rapazinho num barco jogando a rede. Esse rapazinho no barco ele estaria representando os empresários, né, das redes. Perfeito? Vamos ver comigo a questão.
Considerando o primeiro parágrafo do texto 1, indique dois substantivos a que a expressão viram-se enredados se refere. E aí a gente tem que voltar no texto, tá? Não dá para fazer de memória. Vamos voltar no texto comigo? Vamos passear aqui, vamos voltar no texto. Chegamos aqui no texto. O que eu estou procurando? Eu estou procurando o quê? Os dois substantivos a que a expressão viram-se enredados se refere. Então vamos ler até chegar lá. O dilema das redes 2020 aborda um dilema... Olha, horrível isso, né? O dilema aborda um dilema... Mas tudo bem, não vou discutir a redação. O dilema das redes 2020 aborda um dilema comum em documentários deste tipo. É, sem dúvida, importante a denúncia vinda dos empresários desse setor que lucraram muito com a criação de empresas digitais que monopolizam as redes. A revelação de seu funcionamento, de seus preocupantes efeitos sobre as pessoas e de sua perniciosa influência em processos políticos, uma espécie de crise de consciência. Contudo, eles parecem não entender exatamente que são eles os protagonistas, empenhados em desenvolver uma ferramenta capaz de integrar as pessoas. Viram-se enredados nessa rede cuja finalidade era prender a atenção e servir de plataforma de marketing. Bom, quem são esses protagonistas que desenvolveram uma ferramenta capaz de integrar as pessoas e que se viram enredados? Os empresários. Então, a expressão viram-se enredados se refere a quê? A empresários, né, que está aqui em cima, tudo bem? E esses empresários são retomados onde? Justamente quando o texto emprega a expressão ou emprega aqui os protagonistas. Tá bom? Então, os empresários e os protagonistas, os mesmos indivíduos, é que se viram enredados. Perfeito? Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no gabarito lá, da alternativa A. Ah, cadê o gabarito? Aí. O verbo da oração, viram-se enredados, refere-se a empresários e protagonistas. Tá bom? Perfeito? Tem que voltar no texto, não tem jeito, tá? Vamos ao item B. O item B pede o seguinte. Considere a charge, texto 2, e com base na finalidade das ferramentas discutidas no primeiro e no segundo parágrafos do texto, explique por que o dilema não é a rede. Não, o dilema não é a rede. O dilema é o seguinte, é que os empresários, né, eles acabaram criando ferramentas a partir das quais dados são coletados, né, e são usados. Esse é o dilema que a gente tem. Se você for lá no finalzinho do texto, ele fala assim, o documentário afasta a resposta simples de que o produto que vendem são os dados capturados por essas plataformas. Elas funcionam mapeando comportamentos e padrões de modo a dirigir a oferta do produto com um alto grau de certeza de consumo. E aí a gente pode pensar até nos algoritmos, né? Se você entrar em qualquer rede social, ou mesmo num mecanismo de busca, e digitar lá, por exemplo, tablet, não é? Aí vão começar a aparecer várias propagandas para você a respeito de tablet. Isso na verdade, um uso dos seus dados, né? Nós temos, inclusive, só para ilustrar, nós temos uma lei, né, que foi colocada em prática no finalzinho do ano passado, que é a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Né? Para que serve essa LGPD? Justamente para impedir que os dados, né, que você coloca, às vezes, na internet, ou que você coloca, você vai fazer uma compra, você coloca o seu CPF, que esses dados não sejam usados pelas empresas, né, inadvertidamente. Quer dizer, você que tem que liberar os seus dados. Então, o dilema aqui que os empresários acabam, na verdade, enfrentando, não é obrigatoriamente da rede. É que eles querem, com os dados que eles coletam dos usuários por meio das redes, se valerem desses dados para usá-los em benefício próprio. Tá bom? Perfeito? Sexta questão. Vamos lá. Sexta questão, nós temos um texto. Aldino Vilão. Né? Aldino Vilão é pseudônimo de Marcelo Marques, universitário paulista de 18 anos, cursa licenciatura em História e produz vídeos em que traduz conceitos filosóficos complexos em linguagem coloquial, com gírias típicas das periferias do estado de São Paulo. Tá? E aí a gente tem o texto 2, vamos a ele. E aí, molecadinha que nos assiste, primeiramente um abraço, um cheiro, um amasso. Faltou só lhe pedir para você curtir, dar um like, seguir o canal, coisas do tipo. Vamos lá. Um amasso diretamente daqui da 019, Aldino Vilão, na voz, trazendo para vocês uma explicação.
o que é democracia. Tá vendo? É muito oralizado, né? O que é democracia, né? E ele diz, para começar, vamos ver na história. Aí ele vai falar da democracia. E ele fala que a democracia surgiu na Grécia, né? E aí ele te dá as informações, né? Que naquela época, na Grécia, né, para você participar da democracia, você precisava ser homem, maior de 21 anos, tinha que possuir terras, né? Tinha que ser cidadão ateniense e não podia ser nem mulher nem escravo. Então não é democracia. Tá? Isso que ele está dizendo. Vem lá da Grécia, mas não é democracia. Tudo bem? O que vai ser democracia é o que ele coloca abaixo, né? Aqui, ó. Mas qual que é essas ideias de democracia? Democracia é uma forma de governo onde todo mundo pode participar. Olha, se é uma forma de governo em que todo mundo pode participar, a democracia grega está furada. Não é? Vamos pensar assim, vamos usar uma gíria para ficar no clima do nosso texto aqui. Não é? Por que a democracia da Grécia está furada? Porque ela não autoriza, né, que participem da democracia grega mulheres menores de 21 anos, pessoas que não tenham terras, né, pessoas que não sejam cidadãos atenienses, tá? E pessoas que sejam escravas ou mulheres, né? Ele repete essa ideia. Então, ele está mostrando para a gente que a ideia de democracia é uma, né, a origem dela na Grécia é uma, mas o propósito democrático é muito diferente. Tá? Vamos lá. A letra A pede para você o seguinte: cite duas características da democracia grega que, segundo Aldino Vilão, a diferenciam do conceito atual de democracia, que foi o que eu acabei de comentar com vocês, né? Duas características da democracia grega, né? Você tinha que ser homem, vou pegar mais do que duas, tá? Na sua prova você deveria ter colocado só duas, tá bom? Mas vou te dar mais do que duas, que eu não sei o que você pôs lá. Pra você participar, você tinha que ser, na Grécia, você tinha que ser homem, tinha que ter mais de 21 anos, tudo bem? Não podia ser mulher, tinha que ter terras, certo? E também não podia ser escravo, tá? E assim você podia gozar da democracia, tudo bem? Então, vamos lá. Item A. Cite duas características da democracia grega que, segundo Aldino Vilão, a diferenciam do conceito atual de democracia. Né? No conceito atual de democracia, né, que é o que está abaixo no texto, é uma forma de governo onde todo mundo pode participar. Então, se todo mundo pode participar, eu vou repetir. Podem participar mulheres menores de 21, pessoas que não tenham terras, pessoas que não sejam cidadãs atenienses e nem escravas. Tá bom? Ok? E escravos, aliás. Escravos poderiam participar da democracia. Certo? Tudo bem? Vamos ao item B. Volta comigo na questão. A quem se dirigem os vocativos parça e mano? É genial isso. Vamos voltar no texto. Vamos lá. Cadê o nosso parça? Né? Bom, e aí, molecadinha que nos assiste, primeiramente, um abraço. Tal. Aí fala assim: a democracia surgiu na Grécia, cidade de Atenas, em 504 a.C., em resposta aos governos autoritários. Você é louco? Bagulho mó tempo, né? Os caras mandavam em tudo, metiam o louco. Aí os caras saíram do poder. O povo se uniu e pensou: parça, e se nós fizesse esse bagulho agora? E se nós mandássemos esse bagulho aí? Então, qual é o parça? Ele está falando do quê? Dos cidadãos atenienses. Então, os parsas são os cidadãos de Atenas. Tudo bem? Mas a questão pede também para você indicar a quem se refere mano. Então, vamos continuar a leitura lá comigo, né? Na verdade, o mano está mais para frente. Então, vamos aqui, tá bom? No último parágrafo. Mas qual é que é essas ideias de democracia? Democracia é uma forma de governo onde todo mundo pode participar. Dá para todo mundo tentar fazer o seu corre e tentar progredir no nosso país, no nosso município, na nossa quebrada. Porque a democracia parte de um princípio de respeito à liberdade individual. Mas não fica só nisso, não. A democracia também acontece quando você vai lá e cobra o político. E aí, mano, cadê as escolas? Aí tá cobrando quem? O político. Então você chega pro político e fala, tá lá o político, né? E aí, mano, cadê as escolas? Esse mano, então, vai ser quem? O político, certo? Tudo bem? Eu acho muito interessante, eu vou colocar o gabarito da B aqui para você dar uma olhada. Eu acho muito interessante porque, embora você tenha um coloquialismo muito intenso nesse texto, ele não deixa, em momento algum, de informar alguma coisa. Você aprendeu o que é democracia, você aprendeu como era a democracia na Grécia e como deve ser a verdadeira democracia. Tá bom? Ok? Vamos para a questão número 7. Questão número 7, nós temos aí
um texto falando sobre Penélope, né? Que Penélope ficava esperando o marido Ulisses. Então vamos ler aí. Durante anos, Penélope esperou que seu marido Ulisses retornasse da guerra de Troia, 907 a.C. Essa viagem é o tema da Odisseia, poema épico grego atribuído a Homero. Como os anos passavam e não havia notícias de Ulisses, o pai de Penélope sugeriu que ela se casasse novamente. Diante da insistência do pai, resolveu aceitar a corte dos pretendentes, com a condição de que o novo casamento somente aconteceria depois que ela terminasse de tecer um sudário, que ficou conhecido como teia de Penélope, tela de Penélope, que serviria de mortalha para Laerte, pai de Ulisses. Durante o dia, aos olhos de todos, Penélope tecia e à noite secretamente desmanchava todo o trabalho. Com esse artifício, adiava a escolha de outro marido até a volta de Ulisses, certo? Então o que a Penélope fazia? De dia, tecia, as pessoas falam, nossa, ela está tecendo, então ela quer casar. À noite, ela destecia, ela desmanchava. E aí, dessa maneira, ela nunca terminaria o seu trabalho e aí prolongaria a espera de Ulisses, tá bom? E aí a gente tem depois o texto Penélope, né? O que o dia tece, a noite esquece. O que o dia traça, a noite esgarça. De dia tramas, de noite traças. De dia sedas, de noite perdas. De dia malhas, de noite falhas. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha comigo na questão. Como as palavras traça, na segunda estrofe, e traças, na terceira estrofe, constroem uma relação antitética no poema. Vamos voltar no poema da Ana Martins? Eu quero que palavras traça na segunda estrofe. Vamos lá, segunda estrofe. O que o dia traça, a noite esgarça. Então, o que o dia traça, executa, faz, constrói. Traçar aqui é construir. O que a Penélope construía? Era o seu tapete lá, né? A sua mortalha, melhor dizendo, tá bom? E aí ele pede traças na terceira estrofe, né? De dia, tramas, de noite, traças. Aí, de traçar é de corroer, de roer, de destruir. Né? As traças, né? Você pensar no bichinho, a traça, ela come o tecido. Tá legal? Então, os dois sentidos aqui para traça, como indica a questão A. Tudo bem? Tá aí o gabaritinho para você, certo? Vamos ao item B. Vamos voltar no item B. No poema, a palavra tramas remete a Penélope por duas razões. Quais são elas? Explique. Nós temos duas tramas, né, no caso. Uma é a trama no sentido do plano da Penélope. Né? Ela trama o quê? Enganar todo mundo. Enquanto todo mundo está achando que ela está, sabe, tecendo a mortalha, na verdade ela tece e destece. Então é a trama dela, né? É o plano da Penélope. Mas trama também, né, é justamente quando você pega os fios de seda e você vai... é uma trama, né? Você vai entremeando os fios, você vai bordando os fios. Né? É justamente na hora que você vai ligando um fio no outro que você constrói a mortalha. Então, trama de entremear, de fazer o tecido, e trama no sentido aí de planejar, né? Que é o plano genial da dona Penélope. Tá certo? Tudo bem? Perfeito? Vamos agora à questão número 8. Né? Nós temos um texto chamado Menimilímetros, né, de Luz Ribeiro, tá bom? E aí ele fala assim, os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas. Os meninos passam liso pelos becos e vielas. Você que fala em becos e vielas, sabe quantos centímetros cabem em um menino? Sabe quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Esses meninos, tudo sem educação, que dão um bom dia, abrem até o portão, estão tudo fora das grades escolares. Nunca tiveram reforço de ninguém, mas reforçam a força e a tática do tráfico, mais um refém. Que esses meninos, sem nem carinho, não têm carrinho do barbante. Né? Reparem, o texto ele vai brincando justamente com a ideia de centímetros. Aliás, olha o título, menimilímetros. E justamente, vamos direto na questão do item A, ele pede para você. O título menimilímetros é um neologismo. O que é um neologismo? Uma palavra nova criada aqui, que funde ao menos duas palavras. Ele pede quais são as palavras que estão unidas aí. Ó, menime,
menino mais milímetros, milímetro. Então é o menino mais o milímetro. E ele pede para você transcrever versos que sintetizam o título do poema. Vamos pegar esses versos? Qual é o título do poema? Milímetros. Tá legal? Você pode perceber que os versos que sintetizam, né, essencialmente aí o nosso milímetros, né, estaria mais no fim do texto. Um aviso: quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros. Né? Centímetros e os milímetros. 9 milímetros aí é a pistola 9 milímetros, né? Que é, de acordo com o texto, disparada contra o menino, por isso que ele não suporta os 9 milímetros aqui. Tá bom? Os centímetros do menino não suportam os 9 milímetros da arma. Tá bom? E o item B. Item B pede, na terceira estrofe, há um jogo de palavras. Identifique esse jogo de palavras. Né? Na terceira estrofe. Vamos voltar no texto? Cadê a terceira estrofe? Achamos, tá? Vamos lá. Esses meninos, tudo sem educação, que dão um bom dia, abrem até o portão, estão tudo fora das grades escolares. É interessante, né? Ó, grades escolares. A ideia é que eles estão fora das grades escolares, mas eles estarão dentro de outras grades, né? De uma penitenciária, por exemplo. Nunca tiveram, mas aqui o trocadilho é, nunca tiveram um reforço, mas reforçam o tráfico. Tá? Nunca tiveram que tipo de reforço? Eles nunca tiveram um reforço escolar. Tá? O reforço que eles não têm é o reforço escolar. Né? Mas eles reforçam o quê? Eles reforçam justamente a força do tráfico de drogas. Tá bom? Ok? Agora, no item B, ele pede, além de você identificar o jogo de palavras, ele pede para você explicar a relação de causa e consequência estabelecido por esse jogo de palavras. Bom, eles não têm reforço escolar, mas eles reforçam o tráfico. Né? Então, a falta de incentivo para a educação faz com que esses meninos entrem para a criminalidade. Né? Bem a ideia de que a educação salvaria muita gente do mundo do crime. Tá bom? Ok? É isso, tá? Fizemos aí as questões da prova da Unicamp. Eu espero que você tenha feito uma excelente prova, tá bom? Tenha gabaritado aí essa prova. E a gente se encontra uma próxima vez. Até mais. Tchau, tchau.